Boa noite a todos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da história da Bíblia do irmão André Miller. Vamos ao título Islamismo, Iconoclastia, 569-741 depois de Cristo. Maomé, o falso profeta da Arábia. Foi com muito interesse que traçamos o constante progresso e poder subjugador do cristianismo em toda a Europa durante os séculos 7 e 8, o século oitavo, romanos, embora em sua roupagem latina ou romana. O nome de Jesus foi disseminado mundo afora e Deus pôde usar o doce sabor desse nome para a bênção, apesar dos rígidos rituais de Roma que o cercavam em todos os lados. Mas todas essas conquistas do Evangelho, por meio do gerenciamento do Papa e da influência de seus missionários, tornaram-se as conquistas da Sé romana. Quão longe tinha seu domínio espiritual se estendido e quão grande seu poder podia ter se tornado se não tivesse encontrado formidáveis oposições. Seria impossível imaginar. Mas Deus permitiu que um inimigo se erguesse e não somente deteve o progresso do romanismo por todos os lados, como também, mais de uma vez, fez o próprio pontífice tremer por sua segurança, mesmo na cadeira de São Pedro. Esse foi Maomé, o impostor da Arábia. Só lembrando, algum irmão reunido à mesa quiser fazer algum comentário, é só dar um alô aí, ou entre parágrafos e parágrafos eu posso dar um tempozinho para poder ver se tem alguém que queira fazer algum comentário. O início do século VII. O momento em que esse notável homem apareceu foi peculiarmente favorável para o cumprimento de seu grande objetivo. Quase o mundo inteiro estava contaminado por ídolos. A religião prevalecente de seu próprio país era grosseiramente idólatra. Havia 360 ídolos no templo de Meca, que era o número preciso de dias no ano árabe. O paganismo, com seus inúmeros falsos deuses, ainda cobria uma ampla porção da terra. E mesmo o cristianismo, infelizmente, tinha se tornado extensivamente idólatra, tanto nas igrejas gregas quanto romanas. Foi nesse momento que Maomé apareceu perante o mundo como um severo e austero monoteísta. Ele sentiu-se chamado a restaurar
a doutrina fundamental da unidade divina a sua devida proeminência na crença religiosa da humanidade. Mas as próprias ideias de encarnação, de redenção, de um redentor, de um relacionamento e comunhão com Deus, as penetrantes influências de um santo amor não têm lugar no sistema desse profeta. O abismo possejante que separa Deus do pecador é deixado intransponível pela religião de Maomé. Mas, antes de falarmos sobre seu sistema, vamos olhar brevemente para sua família e juventude. A família e juventude de Maomé. De acordo com a tradição árabe, ele era de uma família nobre chamada Qaraish. Essa tribo, os Qaraishitas, na época do nascimento de Maomé, que é geralmente datado por volta do ano 569, era um tipo de hierarquia que exercia a supremacia religiosa e eram os guardiões reconhecidos da Caaba, a pedra sagrada de Meca, com seu templo. Seu pai morreu logo após seu nascimento e sua mãe, quando ele era muito novo, de modo que ele ficou órfão e destituído. Tendo outros membros masculinos de sua família também morrido, o governo de Meca e as chaves da Caaba passaram para as mãos de outro ramo da família. Pouco é conhecido sobre os primeiros 25 anos de sua vida, salvo que ele tenha se dedicado a atividades mercantis e foi tão bem sucedido e honrado em seus negócios que recebeu o título de Amin, ou fiel. Aos 28 anos, casou-se com uma viúva de sua família, que possuía uma grande riqueza. O, o texto saiu, pelo menos para mim. Jefferson, voltou. Agora, onde foi? Alguma coisa. Aqui. Aos 28 anos, casou-se com uma viúva de sua família que possuía uma grande riqueza. 12 anos após seu casamento, quando tinha 40 anos, o profeta começou a ouvir as intimações de sua futura missão. Os infortúnios
de sua família e como recuperar sua antiga dignidade e poder podem ter estado, no início, em sua mente. De acordo com o costume que era comum entre seus conterrâneos, ele se retirava todos os anos a uma caverna em uma montanha e gastava algum tempo em solidão religiosa. Foi em uma dessas cavernas, de acordo com seu próprio relato, que ele recebeu sua primeira comunicação vinda do céu, ou melhor, como cremos, do abismo das trevas. Ele foi, no entanto, gradualmente levado a crer que era especialmente chamado por Deus para ser um instrumento para a destruição da idolatria e para a propagação da verdadeira fé. Seus oráculos, que ele professava receber diretamente do céu pelo anjo Gabriel, foram preservados no Alcorão e considerados pelos fiéis como a palavra de Deus. A religião do Islã. Assim, a nova religião anunciada era o Islã, uma palavra que significa submissão ou resignação à vontade de Deus. Sua doutrina foi resumida em seu próprio aforismo: não há Deus senão o verdadeiro Deus, e Maomé é seu profeta. Os 6 principais artigos na fé teórica do Islã eram: primeira, crença em Deus; segunda, em seus anjos; terceira, em suas escrituras; quarta, em seus profetas; quinta, na ressurreição e no dia do juízo; e sexta, na predestinação. A parte prática do credo do profeta era igualmente irrepreensível, de acordo com os pensamentos prevalentes da observância religiosa da época, e abrange 4 grandes preceitos. O primeiro deles, orações e purificação. O segundo, esmolas. O terceiro, o jejum. E o quarto, a peregrinação a Meca, que era considerada tão essencial que qualquer um que morresse sem realizá-la poderia ser equivalente a ter morrido como um judeu ou um cristão.
O único artigo realmente novo e surpreendente na religião do Islã era a missão divina de Maomé como o apóstolo e profeta de Deus. Mas nessas aparências justas é mais manifesta a obra de Satanás. Tais princípios simples e elementares não fariam violência a ninguém, mas enganariam muitos. A história claramente prova que suas opiniões mudaram com seu sucesso e que sua violência e intolerância aumentaram com seu poder, até ter se tornado uma religião da espada, da pilhagem e da sensualidade. Ele foi um pregador gentil, diz Milman, até ter desembainhado a espada. A espada, uma vez desembainhada, é um argumento impiedoso. Em certa época, encontramos o amplo princípio da tolerância oriental explicitamente declarado. A diversidade de religiões é atribuída à ordenação direta de Deus, e todos compartilhavam o mesmo ideal. Mas o Alcorão, gradualmente, retrai todas essas sentenças mais suaves e assume a linguagem de superioridade insultante ou de aversão não disfarçada. Mas, embora o Alcorão tenha muitos pontos de semelhança, tanto com o judaísmo quanto com o cristianismo, pensa-se que Maomé não conhecia o Antigo e o Novo Testamento, que ele, na verdade, tirou seu material de lendas talmúdicas, dos evangelhos espúrios e de outros escritos heréticos, misturados às velhas tradições da Arábia. Os primeiros convertidos que Maomé ganhou para a sua nova religião estavam entre seus amigos e relações próximas, mas a obra de conversões prosseguiu bem devagar. Ao final de 3 anos, seus seguidores somavam somente 14. Não contente com seu progresso, ele resolveu fazer uma declaração pública de sua religião. Ele primeiro chamou sua própria família para que o reconhecessem como um profeta de Deus e, tendo sido aceito como o profeta pela sua família, também aspirou ser profeta de sua tribo. Mas suas exigências foram recusadas pelos Coraixita. Suas pretensões foram desacreditadas e ele mesmo e seus seguidores foram perseguidos.
A entrada triunfante de Maomé em Medina. Até então, ele se esforçara para difundir suas opiniões apenas pela persuasão, mas o povo era obstinado e supersticioso e ameaçou o profeta com o martírio. Ele foi obrigado a fugir de sua cidade nativa, Meca, o ponto central do comércio e da religião da Arábia, e o esperado centro de seu novo império espiritual. Ele fugiu para Medina, onde foi recebido como um príncipe. Alguns de seus mais distintos cidadãos tinham abraçado sua causa. Um partido já tinha se formado em seu favor. Sua fuga em 622 d.C. é considerada a grande era na vida do profeta e a fundação da cronologia maometana. Agora que estava possuído de uma força, ele foi encarregado por uma nova revelação de usá-la para a propagação da fé. O caráter de suas revelações celestiais então mudaram, tornando-se ferozes e sanguinárias. Sua boca se encheu como os profetas de Acabe, com um espírito de mentira. Em poucos anos, após alguns combates entre as cidades rivais e os seguidores das religiões rivais, a força do profeta aumentou tanto que em 630 ele tomou posse de Meca. Ele limpou a Caaba de seus 360 ídolos e erigiu no lugar o grande santuário do Islã. A partir de então, Meca tornou-se o centro de seu sistema. Toda a população jurou lealdade. Todas as tribos da Arábia estavam então sob seu domínio e professando sua religião. Meca, a capital do Islã. Maomé tornou-se então o senhor de Meca. A unidade de Deus era proclamada, assim como sua própria missão profética, do mais alto penáculo da mesquita. Os ídolos foram quebrados em pedaços. O velho sistema da idolatria afundou
perante o medo de seus braços e da simplicidade exterior de seu novo credo. O próximo passo importante na política do profeta foi assegurar a unidade religiosa absoluta de toda a Arábia. Por este meio, os velhos feudos hereditários das tribos e raças desapareceram e todos se transformaram em um exército religioso unido contra os infiéis. A guerra estava então declarada contra todas as formas de incredulidade, o que era especialmente uma declaração de guerra contra a cristandade e uma determinação expressa de propagar o maometismo pelo poder de sua espada. Maomé torna-se, então, um soberano independente. A Arábia, liberta dos ídolos, abraça a religião do Islã. Mas, embora o profeta fosse, então, um príncipe secular e um guerreiro bem-sucedido, ele não negligenciou seus deveres de sacerdote. Ele constantemente conduzia as devoções de seus seguidores, fazia as orações públicas e pregava nos festivais semanais às sextas-feiras. Ele blasfemamente assumiu ser profeta, sacerdote e rei. A mistura, a ilusão, é a inspiração do inferno. É como a obra-prima de Satanás enviada do reino das trevas. O fanatismo de seus seguidores foi impulsionado pelos incentivos à pilhagem e à gratificação de toda a paixão maligna. A apropriação de todas as mulheres cativas foi reconhecida como uma das leis da guerra e a recompensa oferecida pela coragem. As máximas inculcadas em todos os fiéis eram tais como: uma gota de sangue derramada na causa de Deus ou uma noite passada em armas é de mais valia do que 2 meses empregados ao jejum e oração. A qualquer que cai em combate em seus pecados são perdoados no dia do juízo. Suas feridas serão resplandecentes como o escarlate e odoríferas como o almíscar, e a perda de seus membros serão recompensadas pelas asas de anjos e querubins. O grito de guerra do intrépido Khalid era: lutem, lutem e não temam. O paraíso, o paraíso está sob a sombra de suas espadas. O inferno, com seu fogo, está atrás daquele que foge da batalha. O paraíso está aberto àquele que cai em batalha.
Assim animados, os exércitos muçulmanos se acendiam com entusiasmo e, sedentos pelos despojos de vitória aqui e pelo paraíso sensual que viria, eles corriam sem medo para a batalha. A fundação do Império Árabe estava então estabelecida. Maomé convocou não apenas os mesquinhos pontetados dos reinos vizinhos, mas também os dois grandes poderes do mundo mais civilizado, o rei da Pérsia e o imperador do Oriente, a se submeterem à sua supremacia religiosa. Conta-se que Heráclito receber a comunicação com respeito, mas Cosroes II, o persa, desdenhosamente rasgou a carta em pedaços. O profeta, ao ouvir sobre o ato, exclamou: é assim que Deus vai rasgar o reino, ou rejeitar as súplicas de Cosroes. E assim aconteceu. O reino da Pérsia foi reduzido em um curto período de tempo pelos exércitos maometanos a apenas algumas comunidades dispersas. Mas, embora o círculo do Islã estivesse se alargando, o seu centro estava morrendo. Tenho seguido seu filho mais velho até a sepultura com lágrimas e suspiros. O profeta fez sua peregrinação de despedida a Meca e morreu no ano 632, aos 64 anos de idade. Ao que parece, ele não tinha sido tocado nem um pouco pelo remorso em seu leito de morte, mas o sangue que ele derramou e as multidões que ele enganou o seguirão até o julgamento final. A missão maligna do falso profeta foi cumprida. Ele tinha organizado a mais terrível confederação que o mundo já viu. No curto espaço de 10 anos, ele plantou no Oriente uma religião que se enraizou tão firmemente que, entre todas as revoluções e mudanças de 12 séculos, ela ainda exerce uma poderosa influência controladora sobre as mentes e consciências de mais de 100 milhões de seres humanos. Tem um comentário lá embaixo, no rodapé, provavelmente, de número 144, que fala sobre o humanos lá, como deve ser. Os sucessores de Maomé. Após a morte do profeta, a guerra foi declarada contra a humanidade por seus sucessores, os califas. Os principais destes foram Abu Bakr, o sábio, Omar, o fiel, Ali, o bravo, Khaled, a espada de Deus. Estes eram os companheiros
e parentes mais velhos do profeta. Em poucos meses após sua morte, esses generais foram seguidos por multidões do deserto e invadiram as planícies da Ásia. A história dessas guerras, embora tenham afetado profundamente o progresso do cristianismo, não se encontra no escopo deste livro, mas, como muitas nações e multidões do povo do Senhor foram vítimas desse temível flagelo, merece uma breve consideração. Muitos creem que os gafanhotos sarracenos eram um cumprimento parcial de Apocalipse, capítulo 9, versos 1 a 12. Os pagãos perseguidos, como Cosroes II, o rei infiel, e desafiante da Pérsia, os cristãos meramente nominais foram igualmente castigados por Deus por meio dos sucessores de Maomé. Mas os orgulhosos bispos e padres foram os objetivos especiais de sua vingança. Não destruam as árvores de fruto, nem os campos férteis em seu caminho, disseram os califas. Sejam justos e poupem os sentimentos dos vencidos. Respeitem todas as pessoas religiosas que vivem como ermitões ou em conventos e poupem seus edifícios. Mas, se encontrarem com uma classe de incrédulos de um tipo diferente, que andam por aí com coroas raspadas e pertencem à sinagoga de Satanás, certifiquem-se de racharem seus crânios, a menos que abracem a verdadeira fé ou rendam tributo. E assim, a poderosa horda seguiu com um entusiasmo que nada podia deter. A Síria caiu, a Pérsia e o Egito caíram, e muitos outros países se renderam ao poder deles. Muitas grandes cidades, tais como Jerusalém, Bosra, Antioquia, Damasco, Alexandria, Cirene e Catargo, caíram nas mãos deles. Cartago, caíram nas mãos deles. Eles também invadiram a Índia, atacaram a Europa e a Espanha e alcançaram até mesmo as margens de Loire. Mas ali foram derrotados e expulsos por Carlos Martel, no ano 732. Vamos tomar nota mais a fundo apenas do tratamento deles sobre os vencidos no caso de Jerusalém. No ano 637, Jerusalém caiu nas mãos do califa Omar, que construiu uma mesquita no local do templo. Todo o povo daquela cidade, culpada, foi reduzido a uma casta desprezível e marcada pelo arrogante conquistador. Em todo lugar, eles deviam honrar os muçulmanos
e dar lugar à sua frente. O cristianismo foi submetido à ignomínia da tolerância. A cruz não era mais exibida do lado de fora das igrejas, e os sinos deviam ficar silenciosos. Os cristãos eram deixados a lamentar suas mortes em segredo. A vista do muçulmano devoto não devia ser ofendida pelos símbolos do cristianismo de modo nenhum, e sua pessoa devia ser considerada sagrada, de modo que era um crime que um cristão esbarrasse em um muçulmano. Só para fazer um relato, em visitas a Jerusalém, na realidade, até hoje, algumas coisas aqui basicamente são levadas a sério. Então, não é só se esbarrar em um muçulmano, não. Você não pode nem tocar nele, nem estender a mão para poder fazer um cumprimento. Existem algumas regras que ainda se mantêm lá. Então, por exemplo, antes de fazer qualquer visita naquela área lá, para o lado de Jerusalém, etc., existe um calendáriozinho, vamos dizer assim, com mais de 8 requisitos que você, por exemplo, turista, você não pode adotar sob pena de ter alguma posição de represália. Inclusive, recomenda-se até que você não toque nada de política e própria religião, porque pode ser considerado alguma coisa que vai lhe trazer transtorno. Isso já aconteceu e ainda hoje acontece, por incrível que pareça. Tal era a condição a que os cristãos habitantes de Jerusalém caíram de vez e na qual permaneceram, sem que seus algozes fossem perturbados por nenhum tipo sério de agressão até o tempo das cruzadas. Quase os mesmos termos, cremos, foram forçados a todos os cristãos na Síria. Tem um, tem um negócio aqui na Síria, perdão. É porque uma mancha aqui, aí não deu para ver o ponto. Eu vou repetir. Quase os mesmos termos, cremos, foram forçados a todos os cristãos na Síria. Assim, Deus, em sua santa providência, lidou com muitas nações, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que eram densamente povoadas por judeus e cristãos, e condenou milhões a uma longa noite de servidão sob o maometismo, que continua até os dias de hoje. Comentários em rodapé, número 145. Reflexões sobre o islamismo e o romanismo. Tendo chegado à nossa história, tanto civil quanto eclesiástica, ao final do século VIII,
Podemos fazer uma breve pausa e refletir sobre o que vimos, onde estamos e o que esperar. Temos visto o crescimento da Sé Romana no Ocidente e como ela alcançou o cume de sua ambição. Vimos também o surgimento do grande poder antagonista no Oriente, inferior apenas na extensão de sua influência religiosa e social ao próprio cristianismo de modo geral. O primeiro se espalhou gradualmente no próprio centro da cristandade iluminada, e o último surgiu de repente em um obscuro distrito de um deserto selvagem. Mas qual, pode se perguntar, é a lição moral a ser tomada do caráter e dos resultados desses dois grandes poderes? Ambos foram permitidos por Deus e, se julgamos corretamente, foram permitidos por Ele como um juízo divino sobre a cristandade por sua apostasia e sobre os pagãos por sua idolatria. Por um lado, o grito de guerra foi erguido contra todos os que recusavam a fé ou tributo ao credo e aos exércitos dos califas. Por outro lado, um grito de guerra mais implacável foi erguido contra quem se recusasse a crer na Virgem e nos santos, suas visões e milagres, suas relíquias e imagens, de acordo com as exigências intolerantes da idólatra Roma. As igrejas orientais tinham se enfraquecido e se perdido desde os dias de Orígenes por uma filosofia platônica, na forma de uma teologia metafísica, o que causou contínuas dissensões. No Ocidente, as controvérsias tinham sido grandemente evitadas. O poder era o objetivo ali. Roma tinha aspirado por séculos o domínio da cristandade e do mundo. Ambos foram tratados judicialmente por Deus no dilúvio de fogo vindo da Arábia. Mas o islamismo permanece como o poderoso flagelo de Deus no Oriente e o romanismo no Ocidente. Monotelismo e iconoclastia. Newton, Oi. acho que já. Desculpe, viu, irmão? Acho que chegamos já no horário, Ah, e tudo bem. aí podemos estar deixando já a próxima segunda esse tema aí. Então, é bom anotar aí. Seria o próximo item, é o monotelismo e iconoclastia. Iconoclastia.
é um estudo muito interessante, renova o passado das coisas que nós, até para entender determinadas coisas de hoje, né, nós temos que observar o caminho, como dizer assim, o caminho das pedras, como seguiram, e coisas que aconteciam e que havia, de fato, a permissibilidade divina, porque tudo em cima de uma decisão de Deus, ele tinha um propósito e vinha também certos castigos. E, na realidade, todo esse ponto de vista era basicamente em cima da desobediência, porque o povo divino, terreno, desde que saiu do Egito, os irmãos devem lembrar disso, apesar de estar ali acompanhado pela luz de Deus, mas sempre caía em tentações e davam espaço a essa tentação. Então, era uma sazonalidade, como eu falei uma vez, muito grande. Olha o ponto de vista do próprio Moisés. Bastava ele se ausentar um pouco, o pessoal já caía na idolatria, já começavam a fazer determinadas coisas, ou seja, estava recebendo ali todo um trato divino, e que, na realidade, o que Deus estava fazendo era o burilamento, né, do povo, cortando as arestas para poder chegar à terra prometida. Mas era difícil, era muito difícil. O próprio pai sabe disso, né, naquela época tão chamada de Deus, constantemente colocava determinadas situações e o povo insistia na teimosia. Tanto foi que, eu não sei se os irmãos estão lembrados, a entrada real do povo na Terra Prometida, além de não ter sido permitido por Moisés e o irmão, basicamente só entraram dois, acho que Caleb e outro lá, que eu não sei se era Josué, alguém me lembra aí? Foi isso mesmo, Josué e Caleb? E esse dos antigos. E os novos parece que abaixo de 20 anos. Então, basicamente, todo aquele povo que saiu do Egito na peregrinação, que Deus estava tentando burilar para botar na terra prometida, ninguém entrou. Só esses dois aí e os novos. E ainda assim, tempos vêm à frente e nunca deixaram de cair nas tentações do inimigo, no qual nós temos que ser vigilantes e sempre estar orando. E, e esse povo numeroso, né, Nilton, é proveniente de uma desobediência, né? Desobedeceu, não esperou o filho da promessa, tentaram dar um jeitinho e surgiu, né, um filho de uma concubina de Abraão, que virou, né, este povo numeroso que Deus falou que iria estar sempre adiante deles, né? Verdade. Só um breve comentário, né? O que me chamou a atenção logo no início da leitura, quando falou da história de Maomé, foi que ele recebeu uma visita, né, de um anjo, quando ele ficava recluso numa caverna, né? E não é assim. Aí eu pensei em 2 Coríntios 11, né, 14, e fala que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E é, não é diferente até hoje. A maioria das denominações evangélicas, os seus fundadores tiveram a visão, tiveram um sonho, foram visitados
por anjo, e assim a gente vê quantas denominações dentro da igreja evangélica hoje nós vemos espalhadas, não só aqui pelo Brasil, né? Então, a estratégia de Satanás para a fundação das religiões que colocam o Senhor do lado de fora sempre é essa. Mas hoje nós vemos que, de alguma forma, a estratégia ela muda, excluindo não só o Senhor, mas querendo, de alguma forma, invalidar as verdades que nós temos hoje, né? Nós temos hoje. Então, é só esse breve comentário mesmo, irmãos. Porque quando foi lido lá sobre que em uma dessas reclusões de Maomé, ele recebeu lá um anjo, né? Eu achei interessante que, por causa das religiões não, desculpa, dessa questão de hoje nós vermos tantas denominações religiosas. Ok, já são 9h13, vou estar tirando a gravação. Renato, você está tranquilo, irmão? Você pode agradecer? Está pedindo aqui. Tranquilo. Wesley, você pode agradecer, irmão?